Olá, meus queridos, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Novo Mundo. Aqui você é recheado de informações, onde você aprende dos conteúdos da Bíblia. Então, sejam bem-vindos, né? Como sempre. E não importa o horário que vocês verão esse vídeo, seja na parte da manhã, a parte da tarde ou à noite, o que de fato importa é que vocês vejam esse vídeo e compartilhem. Pessoal, o tema desse vídeo é as testemunhas de Jeová sendo chamado de seita por opositores e por muitos. É uma questão que deve nos deixar felizes ou tristes. E hoje nós teremos a resposta aqui com base na Bíblia. Para começarmos aqui o primeiro ponto, eles usam algumas bases para chamar as TJs de seita. A primeira base é: vocês são a seita porque negam a divindade de Jesus Cristo. Mas esses indivíduos, eles nem sabem o que significa divindade. Divindade na Bíblia significa aquele ser que tem natureza divina. E as TJs, elas dizem claramente que Jesus é um ser divino. Elas não negam que Jesus Cristo é um ser divino. Então, quando o camarada diz que as TJs negam a divindade de Jesus, no mínimo é um cara que não entende nada de Bíblia. Mas aí eles, junto com esse argumento, eles dizem assim: vocês negam que Jesus Cristo ele seja o próprio Deus, o Deus Pai. Então, nós somos atacados de sermos chamados de seita por nós defendermos essa verdade bíblica de que, de fato, Jesus Cristo ele não é o próprio Deus Pai, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é um ser poderoso, mas que ele é um ser, um Deus distinto ontologicamente do seu Pai. Qual o texto? João 17,5. Ele disse que antes da fundação do mundo, ele estava com Deus, e não que ele era o Deus. Então ele não é Deus, o Pai, ele está com Deus Pai. E depois que ele veio à Terra, que voltou para o céu, quem ele é? Ele disse que tem um Deus. Apocalipse 3,12. Ele tem um Deus. Meu Deus, meu Deus. Assim ele chama o seu Pai. Então, tanto antes como depois, na sua volta ao céu, ele tem um Deus. Então, quando você é chamado de seita por defender o que a Bíblia ensina, é um motivo de alegria. Você foi acusado de ser chamado de seita por defender uma verdade bíblica. Então, devemos nos alegrarmos por isso. Mas por que alegrarmos por isso? Porque Atos, capítulo 24, versículo 14, Paulo diz assim, Atos 24, 14, diz assim: mas eu admito, e segundo a ti, que, segundo o caminho que eles chamam de seita, desta maneira eu presto serviço sagrado ao Deus dos nossos antepassados, crendo em todas as coisas escritas na lei e escritas nos profetas. Então, o apóstolo Paulo, ele foi questionado, ele foi chamado de seguidor de seita. E o apóstolo Paulo confirmou: eu admito que sigo o caminho que vocês chamam de seita. Será que o apóstolo Paulo ficou abatido com isso? Porque ele foi chamado
de seguidor de seita? Não. Paulo pregava veementemente as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Então, assim como o apóstolo Paulo, que foi chamado de seguidor de seita, por seguir os preceitos dos antepassados, né? Os profetas, que acreditavam que Deus é um só, não é um Deus em três pessoas, o apóstolo Paulo ficava grato, feliz, e ele admitia com todo o vigor, com toda a força, que admitia que realmente seguia esse caminho, o qual eles chamavam de seita. Então, quando nós pregamos que Jesus Cristo ele não é o próprio Deus e que ele é um ser distinto do Pai, e quando você é perseguido por isso e é chamado de seita, isso para nós deve ser um motivo de honra, de alegrias, porque fomos comparados com o apóstolo Paulo. Então você, TJ, quando for questionado, se for chamado de seguidor de seita, não fique triste. Se alegre, fique feliz, porque isso já era profetizado. Que nos últimos dias seríamos também chamados de seita, por pregarmos o que está na Bíblia. E a Bíblia ensina que Jesus ele não é o próprio Deus. Ele tem um Deus e é distinto desse Deus. Mas os opositores nos questionam por isso. Eles dizem que Jesus Cristo ele é o próprio Deus. A segunda base que eles usam para nos atacarmos, para chamar a gente de seita, é que nós não acreditamos na Trindade. Mas aonde está na Bíblia a Trindade? Em parte nenhuma. Em versículo nenhum, Deus ele é descrito como sendo um Deus composto de três pessoas. Não há um versículo que prove isso. O único versículo que poderia provar que Deus seria três pessoas em uma só é o livro de 1 João 5. Só que isso já foi desmascarado. Bíblias estão corrigindo, estão tirando essa passagem porque foi uma adulteração do texto. É um texto falso. Logo, caiu por terra a argumentação de que Deus é três em um. Então, a palavra trindade, ou trindade, ela não é explícita na Bíblia em parte nenhuma. Então, quando as testemunhas de Jeová pregam que a trindade é um ensino pagão, elas estão falando a verdade. E aí você é chamado de seita por pregar que a trindade não existe. Então, logo, qual é a razão disso? Ficarmos felizes, orgulhosos e não tristes. Porque nós fomos chamados de seitas porque nós pregamos uma verdade. Trindade não existe na Bíblia. Então se alegre com isso. Entendeu? Eles estão defendendo um ensino antibíblico, porque em parte nenhuma da Bíblia existe a expressão os três são um. Não existe. A terceira base é que eles dizem que nós negamos o Espírito Santo de Deus. Mas o que a Bíblia ensina? Quem é o Espírito Santo? É um terceiro Deus ou é o poder de Deus? Ou é a força criativa de Deus? A Bíblia mostra claramente que o poder é de Deus. Espírito de Deus. E não uma terceira pessoa. É por isso que algumas traduções traduzem lá em Gênesis 1, né? Força, alento, sopro de Deus, força ativa. Então, o Espírito Santo não é um terceiro Deus, mas é o Espírito de Deus. Então, quando você é chamado de seita por ensinar que o Espírito Santo ele
não é uma terceira pessoa, se alegre, tenha honra disso, porque você pregou uma verdade e aí está sendo chamado de seguidor de seita. Os profetas, os apóstolos, os discípulos nunca ensinaram que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Nem sequer na Bíblia o Espírito Santo foi adorado. Né? Então, aqui fica claro que essas bases que ele usa para chamar a gente de seita, isso é uma honra para nós. Na verdade, eles estão dando um tiro no seu próprio pé. Estão acusando a gente por falarmos a verdade. Da mesma forma como Paulo pregava, o que a lei e os profetas ensinavam, Paulo pregava. E como no antigo Israel, Trindade nunca existiu, Paulo deu o mesmo segmento. As TJs dão o mesmo segmento. Então nós estamos junto com o apóstolo Paulo, por sermos chamados de seita, mas por pregarmos o que está na Bíblia. E isso tem causado uma revolta neles. Eles não conseguem provar a Trindade na Bíblia. Eles não conseguem provar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Eles não conseguem provar que o Espírito Santo é uma terceira pessoa à parte de Deus. E aí se revoltam contra a gente e chamam de seita. Mas eu repito, você que é TJ, não fique triste com isso. Se alegre, fique feliz. Porque Paulo também foi chamado de seguidor de seita. Certo? Agora, vamos mostrar o oposto. Quem é de fato seita? Seita são aquelas ramificações que seguem segmentos de homem. Doutrinas criadas por homens. E, por exemplo, a Trindade é uma doutrina criada por homens. Em concílios, se eu não estiver enganado, em Constantinopla, em 25, ali o Credo de Nicéia, formaram ali uma Trindade. Por meio de um concílio, criaram um terceiro Deus, colocando que o Espírito de Deus seria um terceiro Deus. Não está na Bíblia isso. Então estão criando uma teologia de homens. Concílios criados por padres. Colocaram a Trindade na Bíblia onde não existe. É segmento, entendimento filosófico, teológico de homem. Gramaticalmente, na Bíblia não existe Trindade. Certo? Eles também ensinam que a terra será destruída e que a morada dos salvos é eternamente no céu. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que os mansos herdarão a terra. Né? Apocalipse 21, do 1 ao 4, diz que a nova Jerusalém vai descer dos céus até a terra e que a tenda de Deus estará com a humanidade aqui na terra. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz que felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Mas eles ensinam que a terra será destruída, será queimada. Então são teologia, filosofias criadas por homens. A Bíblia não ensina isso. Então, ensinar algo que não está de acordo com a Bíblia, aí sim é ser uma seita. E nós acreditamos que a terra será restaurada, porque 2 Pedro 3,13 diz que haverá novos céus e uma nova terra. Logo, se haverá uma nova terra, a vida não é eternamente no céu, como eles ensinam e acreditam, e pregam nos seus cultos, né? Que todos vão morar com Cristo Jesus no céu. Teologia, filosofia falsa. A Bíblia não ensina isso. Certo? E tem mais outros entendimentos que eles pregam que não está na Bíblia, que o tempo aqui não permite. Que caracterizam como assim seita? Porque eles pregam aquilo que não está na Bíblia. Entendeu? Adicionaram algo na Bíblia, como por exemplo, dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus. Não está na Bíblia isso. Trindade não está na Bíblia isso. Foi tudo criado por concílios. Filosofias pagãs
teologias e entendimentos humanos, certo? Outro ponto importante é que o povo de Deus seria perseguido por todas as nações, por todos os líderes. É interessante que, desde o princípio, que o povo de Deus, desde lá do Israel antigo, que foi um povo perseguido por opositores, nações e governantes. E até hoje o povo de Deus é perseguido, tem que ser perseguido. O próprio Senhor Jesus disse: se perseguirão a mim, perseguirão a vós. E odiarão a vocês, vão odiar vocês por causa do meu nome. Porque o que Jesus pregou era a verdade, a respeito dele, a respeito do Pai e da promessa do reino. Então as pessoas da terra, os governantes, as nações, os opositores, iriam nos odiar. E isso deve nos fazer ficarmos felizes, não tristes, felizes, alegres com isso. Então, quando nós formos perseguidos, devemos nos alegrarmos, porque o próprio Senhor Jesus disse: o vosso livramento está próximo. Se você segue a uma denominação que lá é tudo perfeito, que não há perseguição, fuja, 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 porque você está no caminho errado. Mas se você está no caminho em que é perseguido por nações, governantes, opositores, porque existe um ódio em todo o mundo pelas testemunhas de Jeová. Os opositores religiosos odeiam as testemunhas de Jeová, criam canais, fake news, criam falsidade contra a gente, né? Fazem montagem contra a gente, odeiam a gente. Tem pessoas que não dormem pensando em testemunha de Jeová para atacar, perseguir. Então isso é bom para a gente. Isso prova que nós estamos no caminho certo. Então perseguição ao povo de Jeová é um motivo de alegria, não de tristeza. Um abraço a todos.